Fala, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero também que estejam aproveitando as férias, essas férias que são um pouco diferentes, mais reclusas, mais isoladas dos coleguinhas e também dos outros familiares, mas nós esperamos e oramos que seja isso por um breve tempo. Vocês devem estar estranhando esse tio que nunca viram, mas eu irei me apresentar. Meu nome é Felipe. Vocês não me conhecem, eu acredito, porque eu costumo dar aula para a turma de 9 a 11, mas é um prazer estar aqui com vocês e eu gostaria muito que fosse pessoalmente, mas infelizmente não nos é permitido. No entanto, eu espero que muito em breve possamos estar juntos na nossa igreja, naquela salinha, aprendendo mais sobre a palavra de Deus, conversando, brincando, nos conhecendo de fato melhor. Mas antes de iniciarmos essa aula, essa EBD, eu gostaria de fazer uma pergunta que é extremamente importante. Vocês estão colocando em prática o que estão aprendendo sobre os mandamentos de Deus? E vejam, isso é muito importante, né? Vocês estão tendo aula todo domingo a respeito da lei moral de Deus, e não apenas é necessário que aprenda os versículos, seja até decorado. Muito mais importante é que coloquemos em prática. Por exemplo, qual é o primeiro mandamento? Diz: eu sou o Senhor, não terás outros deuses além de mim. E aí eu pergunto a vocês, Deus tem sido o amor mais profundo, mais sincero, mais verdadeiro do coração de vocês? É exatamente isso. Quando Deus nos diz que não devemos ter outros deuses, Ele deve ocupar o lugar mais alto de nossas vidas. Ou aquele mandamento que, digamos, está mais próximo de vocês, principalmente nesse tempo de reclusão. Honra o teu pai e tua mãe. Vocês têm obedecido seus pais? Pois é, isso é fundamental. Não adianta que nós saibamos o que Deus quer de nós sem que façamos aquilo que Deus quer de nós. Portanto, espero que vocês coloquem em prática tudo isso que vocês têm aprendido. Então, antes da gente começar a nossa aula, vamos primeiro orar a Deus. Fechem os seus olhos e baixem as suas cabeças. Oremos. Santo Deus e gracioso Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, perfeito e agradável em tudo que faz. Obrigado, Deus, por permitir que estejamos ministrando essa aula. Obrigado pelos corações das crianças, que eles estejam abertos para compreender a Tua palavra, a Tua verdade. É o que eu oro e te peço em Cristo Jesus. Amém. Bom, crianças, nós estudaremos os últimos 2 mandamentos. E o primeiro mandamento que eu quero ler para vocês encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Então, vou dar um tempo bem rápido aí para vocês abrirem e espero que já estejam com suas Bíblias em mãos. Êxodo 20, versículo 16. Diz o seguinte, a palavra de Deus: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Você deve estar se perguntando, bom, testemunho é aquele negócio que acontece nos tribunais, então é somente nessa situação eu não posso dar mau testemunho, na verdade, dar um falso testemunho se eu for chamado ao tribunal? Bom, não é bem exatamente ou simplesmente dessa maneira. Testemunho nada mais é do que uma declaração, um depoimento, uma afirmação ou até mesmo uma referência à palavra de Deus. O salmista, lá no Salmo 119, vai dizer o seguinte, que ele mais se alegra com o caminho dos testemunhos da palavra de Deus do que com todas as outras riquezas. Portanto, a palavra testemunho tem uma referência muito maior do que apenas aquela conotação jurídica do tribunal. Mas aí você também se pergunta, bom, ok, já entendi que testemunho é uma declaração, mas o que seria então o meu próximo? Seriam apenas os meus familiares, as pessoas que moram na minha casa, ou até mesmo o meu vizinho que mora lado a lado, ou os meus amigos? Se estenderia até aí? Seriam apenas esses os meus próximos? Mas, na verdade, não somente esses próximos no sentido de proximidade, tanto física quanto de relacionamentos, mas próximo é todo aquele que é semelhante a mim.
Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre a parábola do bom samaritano. Jesus Cristo diz que o homem estava passando e viu outro que havia sido agredido. Este homem não o conhecia, não sabia quem ele era, mas entendia que era necessário ajudá-lo. Portanto, o próximo é todo aquele que precisa de ajuda, ou seja, todo aquele que é ser humano, porque todos nós precisamos de ajuda uns dos outros. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós não devemos dizer nada que não contém a verdade. Em suma, basicamente é isso que a palavra diz, que quando não devemos falar nenhum mau testemunho, não devemos dizer aquilo que não condiz com a verdade. E aí eu queria trazer um exemplo bem claro, para que possamos compreender de forma mais prática, de forma mais, digamos assim, próximo de nós. Imagine só, sua professora vem perguntar a você se Joãozinho fez tal coisa de errado. Joãozinho é um nome hipotético, pode ser qualquer pessoa, pode ser Maria, pode ser José, pode ser Felipe, pode ser André, não importa. Mas você tem certeza que Joãozinho não fez aquilo. Só que assim, Joãozinho não é lá um amigo muito legal, não é uma peça muito agradável. Pelo contrário, Joãozinho está sempre metido em encrenca, em falatórios. Joãozinho, inclusive, pode até já ter feito algo contra você, falando algo que você não havia cometido. E aí, você se vê na possibilidade de vingar-se dele, afirmando uma coisa que ele não fez. O que você faria? Bom, o que a palavra de Deus está dizendo é que nós não podemos mentir de maneira alguma, nem que nós sejamos beneficiados por isso. Nós temos que ser sinceros e verdadeiros. O outro mandamento está no versículo 17. Vocês estão com suas Bíblias abertas, eu espero. E diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bom, a gente já entendeu o que é o nosso próximo, né? Mas aí você se pergunta, ora, cobiçarás? Que palavra é essa? Nunca nem ouvi. Bom, cobiçarás, na verdade, é um desejo muito forte, muito intenso, muito profundo. Um desejo tal que acaba por exercer um domínio sobre as nossas decisões. Aí você se pergunta, tá certo, tio, mas eu não quero nada dessas coisas que estão citadas no texto. Ora, eu sou muito criança para ter um marido ou uma esposa, ou até mesmo uma casa, ou eu também não quero nenhum servo. E boi ou jumento, de que me serviriam essas coisas? Eu não tenho nenhuma fazenda. No entanto, o que Deus está querendo nos dizer não é que essas coisas em si devem não ser cobiçadas ou desejadas intensamente. Deus está usando figuras que eram valiosas, que eram de grande valor naquela época, para mostrar a nós como devemos proceder diante daquilo que invariavelmente tem valor, seja qual for a época. Por exemplo, se nós fôssemos aplicar esse mesmo mandamento para os dias de hoje, quais coisas valiosas nós poderíamos citar? Poderíamos, por exemplo, falar dos videogames de alta tecnologia, aqueles videogames que são tão reais que a gente às vezes nem consegue, discernir o que é verdadeiro, o que é falso, o que é uma imitação, o que é um desenho. Ou talvez aqueles celulares que são super lançamento e tem tanta função que eu nem saberia por onde mexer. Ou mesmo uma bolsa de uma coleguinha que é legal, que é bonita, um tênis super legal que o amigo possui. São coisas que para nós possuem um valor, digamos que belo, ou até mesmo um valor financeiro. Portanto, o que Deus quer nos dizer é que nós não devemos desejar ardentemente essas coisas. Quando Deus diz isso, Ele não está simplesmente ordenando porque Ele não quer que façamos isso de modo nenhum. Quando Deus o faz, é evidente que Ele está dando uma ordem, mas Ele também está nos protegendo. Veja, quando nós olhamos com muita intensidade para isso, com muito desejo, nós somos acometidos por um sentimento de profunda tristeza, por percebermos que não possuímos aquilo. E quando a tristeza é tão grande que ela, digamos assim, nos abraça, nos prende, nós nos vemos em uma situação de inveja.
não nos alegrando porque o nosso amigo, o nosso primo, ou até mesmo o nosso colega possui aquilo, e nós não conseguimos nos alegrar por ele então possuir. Portanto, eu queria resumir essa aula, esta lição, já partindo para o final, dizendo que todo não, ele possui um sim. Se Deus diz que nós não devemos dar mau testemunho, o que nós devemos dizer? A verdade. Testemunhos verdadeiros. Ou seja, o que deve sair de nossas bocas é simplesmente a verdade. Lembra do que o Senhor Jesus Cristo disse? E isso eu espero que vocês possam decorar. É um versículo tão simples, mas tão profundo, tão verdadeiro. Jesus Cristo disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, nós não devemos apenas dizer a verdade, como devemos amar a verdade, pois Jesus Cristo e a sua palavra são a verdade. O outro sim, que está contrário àquele não, é que se nós não devemos cobiçar as coisas dos outros, o que devemos fazer? Ficar contente com o que temos, ora. Podemos não possuir os celulares e videogames de última tecnologia, ou as bolsas e tênis da moda, mas nós temos o suficiente. Temos uma família que nos ama, temos amigos, temos comida em nossas mesas e temos tantos outros motivos para nos alegrarmos, para agradecer a Deus, que não deveríamos perder tempo lamentando ou nos entristecendo, porque não temos aquilo, outro, ou seja lá qual for o item. E sabe qual é? O bem mais precioso, que tanto você quanto eu possuo, e nada nesse mundo se compara? Jesus Cristo, o próprio Deus, o homem divino, que deu a vida em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitou. Sejamos gratos a Ele. Por fim, meus queridos irmãos e amigos, eu desejo passar uma breve lição, um exercício, claro, mas é algo que vai ser prazeroso. Veja bem, eu vou dar o exemplo de como eu fiz. Eu quero que vocês, junto dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus irmãos mais velhos, que têm mais hábito e uma melhor prática com as Escrituras, encontrem as duas listas de 10 mandamentos. Estão lá descritas em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. E cada uma dessas listas tem os 10 mandamentos. No entanto, há algumas palavras que são diferentes. Então, eu quero desafiá-los a fazer parecido como eu fiz. Espero que dê para enxergar. Olha aí. Ó, eu coloquei as duas listas. Na verdade, os dois últimos mandamentos. E fiz em cores diferentes para ficar mais legível, mais até belo. E sublinhei as palavras que estão em um versículo em relação ao 9º e o 10º mandamento e não estão no outro. E aí, vocês, toda vida que olharem para isso, podem até pregar nos seus quartos ou na sala, em qualquer outro lugar, vão rever essas ordens, esses mandamentos que são graciosos, que Deus faz para nos proteger, e então vão lembrar de qual é o procedimento correto, de qual é a maneira adequada de agradar a Deus. Bom, meus irmãos, meus queridos, espero que essa aula seja proveitosa para vocês, que essas palavras estejam em seus corações. Vamos orar antes de encerrar? Amém. Oremos. Senhor meu Deus e gracioso Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo. Muito obrigado pelas crianças e pelos pais que estão ouvindo essa mensagem. Oro, ó Deus, para que as tuas palavras, os teus testemunhos estejam em seus corações e façam morada em suas vidas. Que elas aprendam que devem falar sempre a verdade e também se alegrar com tudo o que o Senhor tem dado. Eu oro por isso, que logo possamos estar juntos, Pai, como uma só igreja, como um só corpo, louvando e glorificando o Senhor. Em nome de Cristo eu oro e te agradeço. Amém. Bom, crianças, essa foi mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Que Deus abençoe vocês.